Você acha que pode relacionar isso aí com a liberdade e a falta de liberdade? Claro, é isso. Isso está na base do que está acontecendo. Porque nos anos 90, o meu povo tentou construir uma sociedade assim, relativamente livre. Em alguns aspectos conseguimos, sim, teve eleições livres, parlamento funcionando. A gente elegia governadores, prefeitos. Nem sempre prefeito agradava ao governador, às vezes era de um outro lado. Nem sempre governador agradava ao presidente, também era do outro lado. Como acontece no Brasil. Né? Sim. Mas era uma escolha da população, né? Sim, Tem sim. que agradar aí a população. Mas né? depois, quando a turma de Putin entrou em 2000, pouco a pouco eles começaram a cortar essas liberdades. Em 2003, 2004, acabaram as eleições para governador. Os governadores são nomeados pelo presidente. Os prefeitos ainda são eleitos, mas é tudo tal controlado que sempre vem esse candidato que agrada o governo. Ou seja, pouco a pouco, durante esses 20 anos, de 2000 até 2020, 22, o sistema se fechou totalmente. Agora, a liberdade política na Rússia é zero. O povo não consegue fazer nada. Qualquer um que sai com protesto, com uma faixa, escrito qualquer coisa, ele é preso imediatamente. Às vezes até tem coisas surreais. Quando começou a guerra, algumas pessoas saíram para a rua com cartaz em branco. Não tinha nada escrito. Paz. Não. Pedindo paz. E não, Era um pedido interno, quem estava ali sabia o porquê, né? Mas todo não mundo podia ser... entendia, porque na verdade é uma referência a uma piada antiga soviética, lá dos anos 70, que dizia que na Praça Vermelha, no centro de Moscou, uma pessoa fica jogando os folhetos, né? Supostamente com protestos contra o regime comunista. Ele é preso pela KGB e os oficiais da KGB pegam esses papéis e descobrem que estão todos em branco. Não tem nada escrito. Eles perguntam, camarada, mas por que você não escreveu nada? Ele fala, mas escrever para quê? Todo mundo está entendendo tudo? Contra o que eu estou protestando, né? E agora voltou. Décadas depois, agora não precisa escrever. Se alguém está na rua com um cartaz, todo mundo sabe que ele está protestando contra a guerra e contra o regime atual. E ele é preso por isso. E como que um sistema desse, que foram anos de lutas para que você acabasse com um sistema desse, e em 20 anos ele se restabelece, porque foi... Sim. Pensando em tempo 10 histórico, anos, né, mano? em 10 fatos anos. históricos que são longos, são processos assim, morosos, foi rápido esse processo. Como é que ele se restabeleceu? Porque muita gente que viveu as angústias, as dores, as dificuldades desse processo ainda estão lá. E sabem que Sim, não é a é minha bom. geração. E sabem que não é São as bom. pessoas da minha geração que viveu. Eu nasci em 66, ou seja, quando a União Soviética acabou, eu já estava com 25. Eu participei de algumas manifestações, também não vou exagerar, não sou nenhum herói, né? que lutou contra o regime, mas quando o pessoal no final dos anos 80, começo dos anos 90, fazia algumas passeadas, manifestações contra o Partido Comunista, eu participava. No dia lá, 19 de agosto de 91, que quando de fato o regime acabou, eles tentaram fazer um golpe de Estado, e o povo saiu para as ruas, se jogou em frente dos tanques em Moscou, e os golpistas recuaram, né? E assim acabou o Partido Comunista. Eu estava lá também, no meio dessas manifestações. Eu não estava em Moscou, estava na minha cidade, a gente não se jogava em frente dos tanques, era bem mais pacífico, mas nossos corpos estavam presentes lá para mostrar que nós não aceitamos aquele golpe comunista que queria voltar tudo para trás. Então a gente viveu isso. Acho que posso falar que aquele momento, agosto de 91, em termos políticos, foi o momento mais forte e mais feliz que eu presenciei na vida. Voltar daquele dia da manifestação para casa e ver lá os meus pais assistindo televisão, que está mostrando ao vivo manifestação de Moscou,
onde eles não diziam que todos os golpistas foram presos e o presidente está voltando, que estava exilado na Crimeia. Cara. Ou seja, que nós conseguimos vencer com a força popular e acompanhar isso ao vivo, isso não tem preço. A geração atual não tem essa experiência. É a minha geração que viveu isso. Mas, infelizmente, depois nós falhamos. Nós não conseguimos aproveitar aquele momento de liberdade para construir o sistema que preservasse as liberdades. Porque aí você passa a ter uma certa autonomia na escolha dos líderes. Né? Vocês começaram a escolher, sei lá, os prefeitos, o governador. Então, meio que vocês voltaram o sistema ao que era, com as escolhas que vocês tiveram. Você acha que a população não estava pronta para escolher ainda? A gente era um pouco bobo, né? Naquela época. A gente acreditava nas liberdades, mas não sabia que a liberdade precisa de instituições do Estado, né? Que preservam isso, precisa de certas regras. Tinha muito discurso da seguinte maneira, naquela época. Democracia é quando o democrata está no poder. Que tinha democratas, tinha comunistas, né? Representantes lá do regime antigo, que eram muitos. Que queriam voltar e tinha força, Não, né? eles estavam em tudo, em todos os cargos, nas prefeituras, nas fábricas, imagina, tinha 18 milhões dos partidos comunistas. Tinha um país de 260, acho que, milhões, 18 milhões eram membros do Partido Comunista. Eles estavam em tudo. Nem todos ligavam muito para querer continuar com o regime comunista, mas às vezes eles até falavam que não eram mais comunistas, né? Mas de fato eles estavam lá querendo controlar tudo. E quem estava do outro lado escolheu ser chamado de democratas. Então, eram democratas contra comunistas. Só que o pessoal do lado democrata não era muito democrata, na verdade, no sentido que quando eles chegavam no poder, eles não queriam criar uma constituição honesta, boa, essas regras de troca de poder. Um dos líderes famosos, que se não tivesse sido morto, provavelmente teria sido um dos próximos presidentes, o prefeito de São Petersburgo, Sobchak. A gente tem relatos que quando os jovens procuraram ele, queriam trabalhar com ele, ajudar e perguntaram a ele o que a gente precisa fazer para estabelecer a democracia. Agora que nós vencemos, ele falou, não, mas já tem democracia. A gente pegou o poder, a gente está no poder. Não é comunistas que estão no poder, nós que estamos no poder. Então já tem democracia. E acho que as elites russas, principalmente políticas, erraram muito nisso. Eles, seus representantes não se preocuparam em construir de fato esse sistema de equilíbrio entre três poderes, né? Típico para sociedades ocidentais. Eles escreveram uma constituição nova, dando todo o poder para o presidente, que a presidente era um deles, Boris Yeltsin, na época. Só que pouco a pouco esse presidente começou a se achar um novo tsar, um novo imperador russo, até que passou o poder para o próximo, que é o atual, Putin. Putin ele não chegou lá disputando o poder. Ele foi nomeado pelo anterior. Transição, né? Ele falou, agora o povo, vocês têm que ficar com esse. E o povo votou. Então, pouco a pouco foi tomando poder em todos os níveis. E agora, ele como representante da estrutura chamada KGB, né, famosa, eles controlam tudo. Né? Tudo que tem na Rússia, que às vezes engana até os estrangeiros que chegam lá, que falam, não, mas tem eleição, né? Só que aquilo que se chama eleição na Rússia não é eleição. É uma operação especial da KGB para passar um candidato que eles querem.